Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Quero deixar aqui uma saudação aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Tumbiara e também a todos os meus amigos e irmãos que nos ouvem de outros lugares. Nós vamos agradecer a Deus, vamos ter um momento de culto, de louvor, de adoração. E eu quero chamar você e a sua casa para estarem adorando comigo, a estar preparando este momento, um ambiente, para que a gente possa estar cultuando ao Senhor. Mesmo nesses dias, distantes e longe, a fé em Cristo Jesus nos aproxima. Neste momento eu peço a você que feche seus olhos e vamos orar comigo, pedindo a bênção de Deus sobre este culto. Pai, pedimos ao Senhor, esteja conosco. Eu sei que o Senhor está aqui, mas esteja de forma profunda. Revela a tua glória, manifesta a tua presença sobre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e de toda a minha igreja aqui na cidade de Tumbiara. Pedimos ao Senhor uma bênção sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, mas clamamos ao Senhor que agora, Pai, una-nos em nome de Jesus neste culto, em adoração e louvor ao teu nome. Que o Senhor seja glorificado, que seja noite de revelação e de manifestação da Tua Palavra sobre a nossa vida. Entrego tudo nas Tuas mãos, peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, purifica-nos no sangue precioso de Jesus. Oramos assim, agradecidos. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos? Vamos estar cantando o hino Chuva de Bênçãos. Hino 168 do cantor cristão. Aliás, 304, irmãos. Coloquei errado, mas pode mudar o seu. Não, é 304. 304. Oh,
na nossa vida possa fluir a bênção de Deus sobre aqueles que estão debaixo da nossa sombra, ao nosso redor. Que essa bênção de Deus maravilhosa esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse mês da família, que temos clamado e orado pela família, que os pais sejam verdadeiros vasos de bênçãos sobre a vida dos seus filhos e da sua família. Vamos louvar o Senhor com o hino Ao Pé da Cruz, hino de número 289 do cantor cristão. Traz, Senhor, traz-nos aos teus pés. Jesus maravilhoso, Jesus que nos traz descanso quando estamos aos pés da cruz. Jesus disse para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte. Qual é a melhor parte? Está aos pés de Jesus. Quando nós estamos aos pés de Jesus, o mundo fica um pouquinho lá para fora. A turbulência, o desespero, e a gente descansa aos pés do Mestre. Meu irmão, minha irmã, participe comigo nessa noite. Participe comigo deste culto. Estejamos aos pés da cruz. Desliga um pouco essa TV, essa internet com essas questões, essas notícias. Fica apenas aqui agora neste momento. Vamos descansar um pouco desse mundo. Esse mundo tem sido cruel, esse mundo tem cansado as nossas almas, esse mundo tem trazido angústia. Vamos descansar aos pés da cruz.
Agora nós vamos estar louvando ao Senhor, eu e minha casa, de André Valadão. Abençoa os lares, que os nossos filhos sejam perfumes de Deus, que as nossas casas sejam tronos do Senhor, que as nossas casas sejam casas do Senhor. Abençoa a palavra que iremos ouvir em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra por favor Apocalipse capítulo 3. Assim de pertinho fica melhor para poder falar com os meus irmãos e amigos. Querida igreja, nós estamos ainda fazendo ajustes dos nossos cultos na igreja, especialmente dos nossos cultos online. Domingo travou muito, eu vi depois da gravação, teve um momento também que falhou o áudio. Quero dizer aos irmãos que nós fizemos um investimento para melhorar a nossa internet, mas domingo, pelo que alguns irmãos falaram, foi um problema relacionado ao Face mesmo, foi uma situação do programa mesmo, né? Mas nós vamos estar melhorando, porque entendemos, irmãos, que esse tempo vai passar, mas que é um caminho que a igreja vai precisar cada vez mais desbravar, o caminho de pregar o Evangelho através das redes sociais. Então vamos estar melhorando a questão do áudio, do vídeo, e eu peço a você a paciência, o entendimento, o carinho, que nós estamos nessa fase de ajustes, assim como creio eu que todas as igrejas, todos os trabalhos do Senhor que estão também sendo feitos na internet, estão sendo adaptados para melhorar isso, e nós vamos investir
para melhorar a nossa transmissão do culto, tá, irmãos? Domingo teremos o culto às 19 horas, né? E como dizemos aos irmãos todas as semanas, com várias restrições, com um número limitado, né? Também quero dizer aos meus irmãos para nós estarmos orando pela vida do pastor Paulo. O pastor Paulo e a irmã Neide estão em Cachoeiro, lá no Espírito Santo. O pai do pastor Paulo estava internado, aliás, continua internado. A irmã do pastor Paulo está internada com suspeita do Covid. E hoje o pastor Paulo me mandou um recado dizendo que o pai dele foi encaminhado também para o hospital que atende o Covid lá na cidade de Cachoeiro. Aquela região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, do Espírito Santo, próximo ao Rio de Janeiro, está tendo muita infecção desse vírus. E o pastor Paulo pediu oração, sentia ele muito abatido e com toda a razão, né? Porque o pai dele tinha sido levado para CTI, né? E com suspeitas de Covid. Então estejamos orando pela família do pastor Paulo, pela casa do pastor Paulo. Sabe, irmãos, eu sei que os irmãos de repente falam assim consigo mesmo: estou cansado de ouvir essas notícias, mas irmãos, a igreja não pode deixar de ser sensível, não pode deixar de orar. Não adianta a gente fingir que essas coisas não estão acontecendo, elas estão acontecendo. Graças a Deus, nossa região é uma região que tem poucas contaminações, mas não podemos fechar os olhos e os ouvidos espirituais para orar, porque tem chegado próximo a pessoas que nós conhecemos. Nessa semana mesmo, me entristeceu muito quando recebi a notícia de um casal no Rio de Janeiro que os dois vieram a falecer. E eu recebi essa notícia por um grupo que eu faço parte da comunidade batista que eu frequentava lá no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Camarista Meia, quando eu era seminarista. Faço parte desse grupo e veio então um anúncio. E quando eu olhei, era um irmão que eu frequentava na época, o irmão Amaral, né? Ele deve ter falecido com 50 e poucos anos, a esposa também nessa idade. Deixaram 4 filhos, sabe, irmãos? Estejamos orando por essa família. Graças a Deus, nós aqui ainda estamos tranquilos. Mas eu vou dizer para você, existem lugares no nosso país que o negócio está realmente complicado e que nós precisamos estar orando. E eu vou estar orando antes de entrar na mensagem por essas famílias. Também estarei orando, agradecendo pela vida da Giovana. Giovana, filha da Paula e do Primitivo Júnior, que mora nos Estados Unidos. Fernanda, filha da Paula e do Marco, né? Estejamos orando por eles. Nasceu hoje a Giovana, linda para a glória do Senhor. Então estejamos abençoando esta família. Vamos orar comigo antes da gente ler a palavra, meus irmãos? Papai querido, bendito, eu quero pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nesses dias difíceis que estamos vivendo. Nos ajude, Pai, para não tirar os olhos do Senhor e continuar caminhando na certeza que o Senhor tem para nós a solução para vencer todos esses dias que nós estamos vivendo. Que a nossa esperança esteja em Cristo, que não possamos nos afundar e nos afogar em tantas notícias ruins. Por outro lado, que o nosso coração não fique duro, insensível com a dor e com o sofrimento dos nossos irmãos queridos. Por isso eu clamo uma bênção especial para a família do pastor Paulo, sobre a vida do papai dele. Tenha misericórdia, meu Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida do pai do pastor Paulo, Pai. E que, se for essa enfermidade que vai embora, se não for também, clamamos ao Senhor, mande embora, em nome de Jesus. E cura, Pai, o pai do pastor Paulo, Pai. Clamamos ao Senhor uma unção de consolo, de misericórdia, sobre os filhos do irmão Amaral, lá em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, da Primeira Igreja Batista Camarista Meia. Que você esteja abençoando os filhos, 4 filhos que ficaram, que perderam o pai e a mãe essa semana, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados nos dias que nós estamos vivendo, Senhor. E quero clamar ao Senhor, ajuda-nos, Pai,
a amar, a ser igreja, a cuidar uns dos outros nesses dias, Pai. E creio que em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, nem a angústia, nem a tribulação e nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fortalece a Tua igreja. Agradeço ao Senhor pelo nascimento da Giovana, filha da Fernanda e do Primitivo Júnior. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja abençoando essa princesa que nasceu, que ela cresça para a Tua honra e para a Tua glória, com muita saúde, com muita alegria. Peço uma proteção para os meus irmãos que estão lá no Texas, peço uma proteção sobre a vida da Paula, do Marcos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando. E clamo ao Senhor que agora abra os nossos corações para a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, também quero dizer aos irmãos que neste domingo de manhã estarei fazendo uma aula teste com alguns irmãos. E se você quiser fazer essa aula comigo, nós iremos fazer por um aplicativo que é tipo Zoom. E eu vou fazer uma aula teste com 10, 15 irmãos. Estou pegando o nome de alguns irmãos. Mas se você também quiser fazer essa aula teste para a gente ver como que vai funcionar, porque a escola dominical na nossa igreja, na verdade, nós não temos duas mensagens de manhã, nós temos a escola dominical, uma mensagem só para falar sobre as lições da escola bíblica dominical. E como nós não estamos tendo esses dias, a gente está sentindo falta disso. Então eu quero trabalhar com os meus irmãos, aqueles irmãos que fazem parte da minha classe, a classe dos adultos, e aqueles que quiserem também, né, estar participando conosco das aulas da escola bíblica dominical. Se você quiser, me manda um oi no meu WhatsApp, ou até por aí mesmo, me manda o seu telefone e tudo, para que eu mande para você o endereço e mande também o estudo dessa semana que será feita no domingo, tá ok? Que Deus esteja nos abençoando nessa caminhada, nos iluminando, nos dando a direção. Irmãos, eu quero continuar falando sobre família. Eu acho que é um assunto que não esgota, eu acho que é um assunto que não acaba. Quando vamos falar sobre família, nós precisamos entender também sobre o perigo que existe sobre as famílias e quais são os sinais que Deus nos dá para ver se a nossa família está bem ou se ela está mal. Deus colocou em nós, no nosso sistema imunológico, no nosso corpo, uma maneira de avisar quando as coisas não estão bem. Quando você tem uma febre, o seu corpo está dizendo para você que tem uma infecção. Quando você sente muita dor de cabeça, é sinal de que alguma coisa no seu corpo está errada. Ou seja, o nosso corpo que Deus criou nos avisa quando tem alguma coisa errada, como se fosse um termômetro. O que acontece é que às vezes a gente ignora os sinais que o nosso corpo está dando e aonde agrava a doença. Mas, para nos proteger, Deus nos deu no nosso corpo essa condição do corpo avisar quando tem alguma coisa errada. Na família também não é diferente. Alguns sinais vão aparecendo, dizendo quando está bem e quando não está bem. O problema é que, como a gente faz às vezes com a saúde da gente, de sentir uma dorzinha e não correr atrás, muitas vezes a gente faz isso na família. Começa a dar pequenos sinais de que alguma coisa não está bem e a gente simplesmente ignora isso. E aí as coisas pioram. Hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre quando é que tudo vai de mal a pior na família. Quando é que tudo vai de mal a pior na família? Eu gostaria que você abrisse Apocalipse 3, versículo 14 ao versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor para nós começarmos o nosso estudo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe
que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Espírito Santo está mandando um recado às famílias da igreja de Laodiceia. A igreja mais rica e próspera daquela época da Ásia Menor. A igreja em que João está mandando um recado mais pesado do Espírito Santo sobre todas as 7 igrejas foi sobre esta, dizendo que Deus estava a ponto de vomitar o culto e a vida daqueles irmãos, daquelas famílias. Qual era o problema maior daqueles irmãos? Eles achavam que tudo estava muito bem quando tudo estava pior. Quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Quando eu não quero enxergar que tudo está de mal a pior. Quando eu não quero acreditar, quando eu não quero ver, ou de alguma maneira eu tento me iludir, achando que as coisas estão bem, quando elas não estão bem. Isto é um perigo terrível na família, que às vezes a gente tem tendência de fazer, de ignorar os sinais que estão sendo dados. Aonde muitas vezes se surpreende, às vezes, um dos cônjuges, quando o marido e a esposa chegam com um pedido de divórcio ou dizendo que já não dá mais. Alguém dormiu no ponto, alguém não viu que estava errado. É a mesma coisa quando os pais olham para os filhos e descobrem que os filhos fizeram coisas horríveis. Aquilo não veio do nada, aquilo veio sendo construído e sinais foram sendo ignorados. A família vai dando sinais, mas muitas vezes a gente não quer ver qual o problema que está acontecendo. A gente quer passar um pano por cima daquilo. Algumas pessoas às vezes querem acreditar que aquilo não está acontecendo. E isso é o pior. O pior não é a família estar mal, ruim, passando dificuldade. O pior é não ver que ela está assim. O pior é não enxergar que ela está desse jeito. Porque quando a gente não enxerga isso, a gente se acomoda. E quando a gente se acomoda, a gente começa a perder. Foi o que aconteceu com esses irmãos aqui que o Espírito Santo alertou. Vocês acham que são ricos? Não, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são nus, ou seja, vocês não têm santidade. Eles achavam que a vida deles com Deus estava uma maravilha, e Deus estava dizendo, não está. Então, irmãos, quando é que as coisas vão de mal a pior? Quando eu não quero enxergar o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não quer enxergar o que está acontecendo porque a gente tem medo do sofrimento. A gente tem medo de enfrentar o mal, as dificuldades, e a gente prefere às vezes criar um mundo ilusório na mente da gente, como se fosse um mundo de Alice no País das Maravilhas. É o que está acontecendo inclusive no nosso contexto hoje. Existem pessoas que fazem propaganda dessa doença, mas existem pessoas que querem negar. Existem pessoas que querem acreditar que nada disso está acontecendo, que isso não é verdadeiro. Que todas essas mortes que anunciam, ontem foram 800 e tanto. Mais da metade disso é caixão vazio com pedra. Tem muita gente que quer acreditar nessas coisas. Não, isso é outras doenças que estão colocando. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Querem negar, e eu entendo o sofrimento e a dor dessas pessoas. Mas, quando você começa a não querer enxergar o que está acontecendo, o mal fica maior. O mal não vai embora. Muito pelo contrário. É como uma pessoa que recebe um diagnóstico que está com câncer e ela quer acreditar que aquilo não é câncer, que é apenas um problema simplesinho. Ela pode até ir para a casa dela achando que aquilo é apenas um problema de colesterol, não é um câncer. Mas daqui a um tempo vai vir os sintomas, a doença, vai vir os sintomas, o agravamento da doença e a morte. Nós temos que tomar muito cuidado. A família não nasce pronta, a família tem que ser trabalhada, a família tem que ter luta por ela.
Quando é que as coisas vão de mal a pior dentro da casa da gente, da família da gente? Quando a gente não quer enxergar que as coisas já estão de mal a pior. Quando o casal não quer ver, ou um deles não quer ver, que estão precisando de reajustes, ajustes, que estão precisando em tocar um dedo na ferida de situações. E às vezes alguns falam assim, eu não vou fazer isso porque vai complicar. Não, às vezes precisa complicar para melhorar, precisa tratar. Não adianta pegar e jogar o lixo debaixo do tapete e achar que a casa está limpa, porque a casa não está limpa, ela está suja. A sujeira só foi escondida. Não adianta ignorar e ver se seu filho, sua filha está indo num caminho horrível e fingir que isso não está acontecendo. Ficar fazendo exercício de pensamento positivo para o mal ir embora, não vai acontecer. As coisas, quando vão de mal a pior, precisam ser enfrentadas. E quando é que as coisas vão de mal a pior numa casa? Quando o pai, a mãe e os filhos não querem ver que já tem uma coisa de mal a pior, que precisa ser tratada dentro dessa casa, porque não existe família perfeita. E famílias precisam o tempo todo serem tratadas. A minha e a sua. Isso me lembrou de uma irmãzinha que eu atendi, uma irmãzinha muito boa, mas assim, que tinha uma visão assim, que ela muito otimista, e não estou dizendo que a gente não deve ser otimista, mas às vezes uma visão muito otimista que não quer enxergar o que está acontecendo de mal. E aí essa irmã então disse assim, pastor, meu filho dando trabalho, a esposa está falando que não está aguentando ele mais, e esses dias tivemos uma discussão lá, ele foi agressivo com a gente, ela está falando algumas coisas, e a gente que é acostumado com o ministério, vai pegando a experiência de algumas atitudes, e aí então no momento eu peguei e falei assim para a irmã, seu filho não usa drogas, irmão? Não, pastor, meu filho ele bebe, mas ele não usa. Eu falei, não, porque as reações do seu filho estão aparecendo. Não, de jeito nenhum, a minha nora disse isso, eu falei para ela, não, de jeito nenhum. O que aconteceu, irmãos? Numa briga que ele teve com a esposa, acabou ficando na casa da mãe uns dias. E a mãe então foi lavar a roupa dele, quando pôs a mão no bolso, achou as pedrinhas no bolso dele e aí caiu. O duro é que quando isso acontece, já perdeu muito tempo. Muito estrago já foi feito. Muitas coisas ruins já aconteceram. Minha família e a sua não é perfeita. Mas se tem uma coisa de mal, se tem uma coisa de ruim, é melhor ver do que fingir que não está acontecendo. É melhor que Deus abra os olhos, e eu creio que Deus abre os olhos, mas tem gente que não quer enxergar. Quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Quando eu não quero ver o que está acontecendo de mal a pior. É melhor sofrer um dia, porque o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, do que viver na ilusão e na mentira. Muitas famílias caem porque são construções falsas, porque estão vivendo de ilusão, porque estão vivendo de pensamentos, mas não de realidade. Que Deus abençoe minha família e a sua família, meu irmão. Não são perfeitas, mas se está de mal a pior, o pior é não enxergar isso. Se o seu casamento está de mal a pior, o pior é não assumir isso, é fingir que as coisas não estão acontecendo. O melhor é enfrentar. E em nome de Jesus, Deus nos dá força para vencer isso. Que Deus abençoe sua família, minha família, no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Segundo, quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Isaías 39, 1, 8. Esse texto é o texto em que o profeta Isaías fala com Ezequias sobre a visita da Babilônia sobre Israel. Aliás, a partir do versículo 3. Versículo 3 ao 8, Isaías 39. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos.
eis que virão dias em que tudo o que houver em tua casa, como os que entesouram os teus pais até o dia de hoje, entesouram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarás para que sejam eunucos no palácio do rei e da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ezequias mostrou o palácio para os babilônios, todo orgulhoso. E aí Isaías vem e disse assim: você não deveria ter feito isso, você mostrou para eles, eles vão vir e vão tomar tudo. Porque a gente não pode mostrar tudo da casa da gente para qualquer um. Às vezes tem pessoas que trazem inimigos para dentro de casa. Só que o pior da história não é essa. Não é isso. O pior da história é que quando Isaías disse, olha, até os seus filhos serão levados para a Babilônia e lá eles serão eunucos. Eunucos são jovens que são castrados para ficar no harém cuidando, né, das coisas do rei e também das esposas do rei. O que Isaías estava dizendo? Sua geração será cortada. Qual foi a resposta do rei Ezequias? Boa é essa palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Como assim, boa? Ele disse, pelo menos nos meus dias eu não vou ver isso. Enquanto eu estiver vivo, vai estar tudo tranquilo. Quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Quando você até enxerga tudo que está de mal a pior, mas não se importa. É indiferente. Tanto faz, tanto fez. Meu irmão, minha irmã, como assim? A minha geração, os meus filhos, os meus netos importam. Ezequias deveria ter feito jejum, ter se dobrado diante do Senhor, pedido perdão a Deus, tentado reverter aquela situação. Qual foi a resposta dele? Ainda bem que eu não verei isso, que isso não vai fazer parte dos meus dias. Eu estando bem, está tudo bem. Ezequias era um bom rei. Como é que Ezequias fez um negócio desse? Mas preste atenção. Quando a família vai de mal a pior, quando você se torna indiferente, quando você não dá valor às queixas, às reclamações, aos sentimentos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, quando você não se importa. Isso é um pecado sério, sabe por quê? Porque no fundo você se importa. Tem gente que fala assim, tanto faz, tanto fez, fiz a minha parte. É preciso que haja em nós uma indignação com aquilo que está acontecendo de mal na família, não uma indiferença. E como a indiferença tem tomado conta das famílias, das casas, dos lares. Uma vez eu ouvi da boca de um irmão e fiquei assustado quando ele comentou comigo, na cidade onde eu pastoreava, comentou comigo, a minha filha está morando com um rapaz que vive na rua, vendendo trancinha, um hippie, e está morando com esse rapaz, morando num condomínio lá em São Paulo, invadido. Mas está bom, ela está feliz. Como assim? Me responde, como assim? Quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Quando eu finjo que não me importa, porque é fingir. Porque não é verdade. E aí isso me lembra o próprio rei Davi. Que Davi ficou indiferente com Absalão, o filho dele, que queria reconciliar com ele, mas houve uma história trágica, porque o filho mais velho de Davi estuprou uma das filhas de Davi, e Davi também fingiu que não importou com aquilo. Quando Absalão então ficou nervoso com aquela situação, matou o irmão, Davi ficou chateado. Então houve uma guerra entre Davi e um dos filhos dele, Absalão. Nessa guerra Absalão morre. Quando Absalão morre, Davi abre a boca e começa a chorar. Meu filho Absalão, quem dera eu morresse no seu lugar. Chega então um coronel, o general do exército, Joabe, e fala para Davi, cala a boca. Porque morreu muita gente para te defender contra o seu filho nessa guerra. Nenhum filho ele pôde chorar.
Mas não adianta falar que ama depois que morre. Não adianta falar que ama depois que perdeu. Quando é que as coisas vão de mal a pior? Quando eu não me importo, quando eu fico indiferente, porque no fundo não é verdade. É preciso que haja uma indignação santa no coração da gente. Pastor, a gente não consegue trazer a família de forma perfeita. Não consegue, mas não significa que a gente tem que entregar. Ah, pastor, meu casamento está indo de mal a pior, então, tipo assim, eu vou deixar. Não faça isso, lute pelo seu casamento. Pastor, meus filhos estão perdidos mesmo, é isso mesmo? Então, é a vida mesmo? Não, não é a vida mesmo. Lute pelos seus filhos, coloque o seu joelho no chão, clame, jejue, ore, tente fazer algo para mudar essa situação. Não entregue a sua família nas mãos do diabo. Lute pela sua casa, lute pelo seu lar. Lute por aquilo mais precioso que Deus te deu. Porque isso de falar que não se importa, no dia que o negócio azedar, a verdade aparece. E aí é triste essa verdade. Aí palavras de amor não resolvem e não funcionam neste momento. Isso me lembra uma irmãzinha que eu já até comentei com os irmãos uma vez ou outra na quarta-feira, que o filho dela chegou em casa com uma aparência toda rebelde, vestido só de preto, com o cabelo todo estranho, com um brinco, colocou também tatuagem, e ela ficou muito chateada com aquilo. E aí então chegou uma irmã e disse para ela: é assim mesmo, a gente cria os filhos para o mundo, né, minha irmã? Não fica assim não. E aí ela virou para essa irmã e disse assim: não criei meu filho para o mundo, eu criei meu filho para Deus. Ela pôs o joelho dela no chão e foi jejuar para aquele filho, clamar para aquele filho. Deus fez uma obra na vida daquele filho saiu da rebeldia, aquele rapaz se converteu ao Senhor, aquele rapaz hoje é pastor da igreja presbiteriana lá em Contagem. Deus fez uma obra na vida dele. Preste atenção, quando é que as coisas vão de mal a pior? Quando eu sou indiferente. A indiferença me faz desistir das pessoas que eu amo. A indiferença mata famílias. Tome cuidado para que esse monstro da indiferença não tome conta do seu coração, da sua casa. Que Deus abençoe as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Terceiro, Romanos 1, 28, 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendo, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Preste atenção, irmãos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis da morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está falando de pessoas que viraram as costas para Deus. Paulo está falando de pessoas rebeldes e Deus entregou elas a este sentimento e elas foram só se piorando como seres humanos. Quando é que as coisas vão de mal a pior? Quando eu até vejo o mal, mas eu concordo com o mal, eu endosso, eu permito o mal dentro da minha família, da minha casa. O mal acontece e eu concordo com o mal. Paulo está falando de inversão de valores. E quando isso aqui acontece, o imoral se torna o moral. O injusto é o justo. O mal é o bem. O errado é o certo. Quando é que as coisas vão de mal a pior numa casa, numa família? Quando a família concorda com o mal. E alguns usam a expressão, por amor aceitam o mal. Não só aqueles que fazem, diz o texto,
mas aqueles que também concordam com o mal serão dignos da ira de Deus sobre as suas vidas. O mundo que nós estamos vivendo hoje, como tem acontecido às vezes em algumas igrejas, os crentes de hoje, tem alguma coisa errada com o nosso povo. Famílias que a filha chega com um namorado e a mãe e o pai deixam dormir em casa. Deixa ir para o quarto da filha e dormir lá com a filha. Pais que conhecem a palavra orientando os filhos a usar a camisinha em vez de orientar os filhos a esperar o casamento. Esposas que não chamam atenção dos maridos com negócios desonestos, desde que venham pão de cada dia para sua casa. Famílias que não repreendem o mal dentro de casa. Quando é que as coisas vão de mal a pior? Uma família, um rapaz que eu pastoreei uma vez, misericórdia. Estava tendo uma crise com a esposa foi conversar com a mãe deu todo o apoio. Não, larga seu marido lá, vem para cá, fica aqui, depois você arruma outra pessoa, em vez de ajudar, está separando. Meu Deus do céu! Quando as coisas vão de mal a pior, é quando o mal é exaltado dentro de uma casa. E isso tem alastrado. Esse sentimento que Paulo falou em Romanos, a gente tem visto isso. Nos Estados Unidos, uma mãe já tinha tido o primeiro casamento e foi um desastre. O segundo casamento ela casou com a própria filha dela. Depois se separou da filha e aí casou com um filho mais novo. Quando é que as coisas vão de mal a pior? Quando a família vê o mal pior e bate palma e concorda. Aí alguém pode dizer, mas eu não faço, pastor. Mas você concorda. Uma senhorinha, que o filho era traficante, e ela, quando o filho estava fora, a pessoa ia lá buscar as pedrinhas e ela vendia. Foi presa, foi para a cadeia. Tadinha! Como assim? Tadinha por quê? Se alguém faz mal na sua casa e você não repreende, você faz parte desse mal. Você pode não concordar, não aceitar, você pode. Eu admiro pais e mães que chegam para os seus filhos e falam, meus filhos, aqui em casa essa geladeira aqui não entra bebida alcoólica não. Aqui em casa não, aqui nessa casa não, no meu lar não. Famílias que repreendem o mal. E nós precisamos repreender o mal, sabe por quê? Porque o mal é o diabo, que veio para matar, para roubar e para destruir. Se me lembra uma irmãzinha que eu pastoreei, que o filho falou para ela assim, mãe, lá em São Paulo o filho morava, estou separando da minha esposa. Ela falou, não separa não, estou separando. Pegou o ônibus, foi lá para São Paulo. Ficou lá uns 15 dias, só saiu de lá quando o filho reconciliou com a nora, pegou na mão do filho, pegou na mão da nora, mais ou menos assim, lutou contra o mal, enfrentou o mal. Eu me lembro aqui de um casal de irmãos aqui em Tumbiara, que os filhos estavam separando, nós colocamos o joelho no chão e nós lutamos contra o mal, e aquele casal reconciliou, estão uma bênção, estão hoje recebendo o segundo filhinho na casa deles. Quando é que as coisas vão de mal a pior na família? Quando a família aceita o mal. E alguns fazem isso por amor. Quarto, e por último, eu quero encerrar com os meus irmãos, mas que nós possamos vigiar a nossa família. O mal precisa ser repreendido dentro da nossa casa, no nosso lar. O mal precisa ser repreendido em nome de Jesus. Marcos 9, 17 a 23. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que apanha o lança por terra, e ele espuma, riga os dentes
e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-me. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus então expulsa o demônio daquele menino. Não era um menino mais, devia ser um adolescente, um jovenzinho, mas que desde a infância sofria com aquela opressão maligna. Quarto, como podemos ir de mal a pior para de bem a melhor? Somente pela fé. Tudo é possível ao que crê. Mas o pai desse menino me chama a atenção. Jesus perguntou há quanto tempo, ele diz desde a infância. E o que aquele espírito imundo fazia com o menino? Tentava jogar o menino no fogo, jogar o menino na água. Aquele pai não desistiu do filho dele. Aquele pai não desistiu da família dele. A família dele estava de mal a pior, mas aquele pai não desistiu. Por isso que aquele pai foi a Jesus. E ele deu uma palavra tão sincera: Senhor, me ajuda, minha fé é pequena. E Jesus devolveu para aquele pai a família dele, porque Jesus é mestre em devolver famílias. Jesus é mestre em tornar o mal a pior, de bem a melhor. Jesus é mestre em transformar o mal em bem, é mestre em transformar maldição em bênção. Jesus é o carpinteiro que ele põe a mão, ele conserta, ele constrói, ele reconstrói, ele transforma. Quando é que a família pode ir de bem a melhor? A fé, mas a atitude de fé, que foi o que aquele pai teve. Eu vi um testemunho de uma irmã, um vídeo, ela mandou o testemunho dela dizendo que ela ia para a igreja com os filhos e o marido sempre no bar. E ela toda semana falava: bem, vamos na igreja com a gente, vamos na igreja com a gente. E o marido disse: nunca que eu vou, eu não vou ser crente, não adianta você insistir comigo. E ela continuou lutando por aquele marido, orando por ele e convidando ele. Um dia ele naquele bar, ele pensou: meu Deus, toda vez eu estou aqui, hoje eu vou agradar minha esposa, eu vou na igreja com ela. E depois de anos ele foi na igreja. Aí no testemunho que ela estava contando, era mais ou menos assim: agora nós estamos indo para a igreja e hoje meu marido vai pregar pela primeira vez na igreja. Aquela mulher não desistiu do lar dela. O lar dela estava de mal a pior. Um homem que vive no bar, falta dinheiro em casa muitas vezes. Um homem que vive no bar não é marido completo de ninguém e não é pai completo de ninguém. Mas Deus restaurou o lar desta irmã, porque toda a casa que Jesus entra transforma de mal a pior para de bem a melhor. E todas as vezes que essa casa precisa de restauração, de reconstrução, nós temos um bom carpinteiro para nos ajudar, para nos abençoar. Meu irmão, minha irmã, tudo é possível ao que crê. A restauração da sua casa, do seu lar e da sua família. A restauração da doença na sua família. Esse menino estava doente há muito tempo, mas aquele pai não desistiu da cura daquele filho. Até que Deus o curou, até que Deus o restaurou. Mas é preciso ter atitude de fé.
É preciso enxergar que está de mal e pior, não fingir que isso não está existindo. Não pode ser indiferente, não pode aceitar o mal. É preciso lutar contra isso tudo. Joelho no chão, jejum e oração, bom testemunho, postura, exigência de que a casa é a casa do Senhor e naquela casa precisa que seja respeitado os princípios de Deus. Me admirou muito um tempo atrás uma senhora que chamou a polícia para o próprio filho, porque o filho estava roubando casas para usar crack. Ela então amarrou o filho e chamou a polícia. Quando o filho acordou, o filho não conseguia sair. E em lágrimas aquela mãe dizia: eu não quero que o meu filho seja um bandido, me ajude, me ajude. Como eu orei por aquela senhora, porque a atitude dela é de uma pessoa honesta. O filho dela estava mal. Ela entregou o filho dela. Falaram que eles iam internar o filho dela. Eu espero que a notícia tenha sido boa, que ele tenha sido restaurado. Espero que essa notícia um dia chegue para nós. Não existe lar perfeito, não existe casa perfeita, mas a casa que agrada a Deus é a casa, é a família que não se conforma com o mal a pior, mas que busca em Deus para que seja transformado de mal a pior para bem a melhor. Eu gostaria de estar agora orando com você, porque eu sei que tem famílias que estão enfrentando dificuldade. Sei que tem, de repente, casais que estão me ouvindo e estão passando por situações assim. Quero dizer a vocês que há esperança. Sei que, de repente, pais que os filhos estão de mal a pior. Eu quero dizer a você: não desista. Lute. Lute com Deus. Lute com Cristo. Deus tem um plano bom para a sua família, para a sua casa. Deus tem um plano de salvação, de restauração para o seu lar. Que possamos repreender o mal dentro da nossa casa e lutar pelas nossas famílias, no nome santo e bendito de Jesus. Feche seus olhos comigo, meu irmão, e oremos agradecendo ao Senhor. Pai bendito, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo que o Senhor nos ensinou hoje, nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor, pelo meu lar, pela minha casa, pelo lar dos meus irmãos, Pai. Se há alguma coisa de mal a pior, que não seja escondido, que mesmo que doa, mesmo que machuque, mas que esteja ali para que a gente possa ficar inconformado com isso, Deus. Não nos deixe cair, Senhor, na indiferença, e nem nos deixe, Senhor, apoiar o mal, Pai. Mas que em nome de Jesus repreende todo o mal sobre os lares, sobre as famílias, Pai. Clama ao Senhor uma bênção sobre a vida dos casais, que não haja sujeira debaixo do tapete, mas que a casa seja limpa. E para que a casa seja limpa, nós que somos pecadores, só temos um pedido para fazer ao Senhor, Pai. Lava-nos com o sangue de Cristo. Lava os relacionamentos dos casais. Lava os relacionamentos dos pais com os filhos, Senhor. Oh meu Deus, cura os nossos filhos da falta de fé, da incredulidade, Senhor. Cura, Senhor, os nossos filhos se estiverem tomando decisões e caminhos errados, Senhor. Cura o marido e a esposa que é distante e é longe do Senhor, meu Deus. Tudo é possível ao que crê. Ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. E abençoa os nossos lares, as nossas casas, para que o mal a pior se torne do bem ao melhor, para que a maldição se torne em bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus na face da terra. Abençoa os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Um abraço, meus irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.